Olá, meu nome é Breno Nogueira, acadêmico de Direito da UFOPA, e nosso grupo é formado pelos integrantes Ana Cláudia, Eduarda Garcia, Emily Larissa, Leilson Brito, Karen Silva, Rony Supaiva e por mim, Breno Nogueira. Nós iremos abordar sobre a obra A Política, de Aristóteles. Antes de começarmos a refletir acerca da obra, precisamos entender quem é Aristóteles e em que contexto a sua obra foi escrita. Aristóteles nasceu em Estagira, uma cidade da Macedônia, em 384 a.C. Seu pai, Nicômaco, era médico da corte do rei Amintas III e pode ter influenciado o interesse de Aristóteles pela biologia e pela ciência em geral. Aos 17 anos, foi enviado para Atenas para estudar na Academia de Platão, onde permaneceu mais ou menos 20 anos. Após a morte de Platão, não pôde assumir o comando da academia por ser estrangeiro. Por esse motivo, voltou para sua terra natal a convite do rei Filipe II da Macedônia para ser professor de Alexandre o Grande. Em 334 a.C., fundou sua própria escola, o Liceu, com a ajuda de Alexandre. Nesse período, estudou filosofia, matemática, retórica e outras áreas do conhecimento. Além de suas contribuições para a filosofia, também fez importantes avanços em campos como física, ética e política. Aristóteles tinha uma visão de mundo diferente de Platão. Enquanto Platão propôs a ideia de dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias, Aristóteles, por outro lado, defendia um mundo único de substância e causa, ou seja, um mundo material. Ele tinha uma visão de mundo mais materialista. Sua abordagem estava mais enraizada na observação empírica. O mundo físico era o único mundo real, e sua metafísica centrava-se na noção de substância e causalidade. Para ele, a base fundamental é dividida em dois tipos, matéria e forma. Ele era materialista nesse aspecto. A obra A Política foi escrita no século IV a.C., durante o período clássico da Grécia Antiga, onde Atenas estava em declínio após a Guerra do Peloponeso, e a Macedônia ascendia como potência dominante. Nela, Aristóteles se propõe a analisar a natureza da cidade-estado ou polis, a busca pela felicidade coletiva, os diferentes tipos de governo, a justiça e a educação dos cidadãos. Aristóteles aborda a política em sua obra como parte fundamental da vida em sociedade. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político. Isso significa que as pessoas nasceram para viver em comunidade e não podem encontrar a felicidade e se realizarem sem que convivam com as demais pessoas. Para ele, era natural do ser humano viver em cidades. Por exemplo, era na polis, as cidades-estados gregas, que os seres humanos poderiam encontrar a verdadeira felicidade. Na visão do filósofo, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis. A obra A Política se divide em 8 livros que abordam diversos temas. Agora vamos tratar dos conceitos que o autor aborda em sua obra. Conceitos abordados por Aristóteles em sua obra A Política. Estado. Aristóteles define Estado como uma sociedade voltada para o bem de todos. O Estado é uma sociedade política, formada pelas famílias. O conjunto de família forma as aldeias, e as aldeias formam a cidade. A cidade é formada pela união de pessoas, porque o homem é condicionado à coletividade. Aristóteles também define escravidão. Ele é favorável à escravidão. Para ele, é da natureza dos que nascem assim. Os homens que devem servir possuem a virtude de obediência. Os homens que devem comandar possuem a virtude de comando. Dentro da lei daquela época, existia a servidão convencional, que consiste na escravidão daqueles que foram capturados durante os conflitos. Para o filósofo, escravo é um instrumento animado, é humano, possui alma, assemelha-se a um objeto por sua condição de permanecer ao outro. Para Aristóteles, a família é o governo doméstico formado por homem, mulher, os filhos e os escravos. E era constituído por 3 tipos de poder, sendo o despotismo, poder do senhor sobre escravo, o marital, do marido sobre a mulher,
o patriarcal do pai sobre os filhos. Além desses poderes, há também o poder político, que é totalmente diferente e está relacionado ao poder exercido entre iguais por delegação. Aristóteles acreditava que o poder deve ser exercido pelos homens virtuosos, capazes de governar a cidade, tendo em vista o interesse comum dos seus habitantes. Já que a política se preocupa com a felicidade coletiva, a obrigação dela então é investigar quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Foi por isso que Aristóteles se preocupou em elaborar uma listagem tão completa quanto possível sobre os diferentes modelos políticos que existem no seu tempo. Enumerou um total de 158 constituições de cidade ou países diferentes. Partindo da sua diversidade, procurou depois as suas semelhanças e diferenças, pondo em evidência o que constituía a natureza de cada regime. Evitou quanto pôde mostrar as suas preferências por um ou outro regime político. Dessa análise, ele encontrou 3 formas distintas de poderes e diversas formas de governo. Após a análise das constituições, Aristóteles estabeleceu o modelo de governo tripartite, com poderes distintos que dividiram a administração do Estado. Isso porque Aristóteles já partia do pressuposto que entregar o domínio para apenas uma pessoa seria algo perigoso e que possivelmente isso se encaminharia para o estabelecimento de uma tirania. Os poderes propostos eram poder deliberativo, ou seja, aquele que delibera sobre os negócios do Estado, as quais cabiam determinar funções específicas, a serem exercidas pela Assembleia dos Cidadãos. Por exemplo, fazer as leis, decidir sobre a paz e a guerra, além de prestar conta aos magistrados. As deliberações eram feitas na Assembleia. Tinha também o poder executivo, que era formado pela magistratura governamental, que exercia as deliberações dos negócios do Estado, de que forma seriam escolhidos, qual duração do mandato, as funções essenciais exercidas pela magistratura. Além desses, também tinha o poder judiciário, que definia a forma de escolha dos juízes, que poderia ser realizada por sorteio ou por eleição, e da divisão dos tribunais. Aristóteles classificou as formas de governo em 3 tipos principais: a monarquia, a aristocracia e a politeia, ou república. Na monarquia, o governo é exercido por um único governante, sendo um rei ou rainha. O monarca governa em benefício do povo. Na visão de Aristóteles, a monarquia é a forma pura de governo, quando o monarca governa com justiça e a favor do bem comum. Já na aristocracia, o governo é exercido por um determinado grupo de indivíduos, no qual são considerados os melhores e mais distintos da sociedade. Esses líderes são selecionados com base em critérios como o mérito, a sabedoria e a virtude. A aristocracia busca o bem-estar de toda a comunidade. Por último, a politeia ou república. Nesse sistema de governo, o poder é exercido através de representantes eleitos pelo povo. Em relação a isso, Aristóteles ressalta que essa forma de governo não significa somente o governo da maioria, mas também a proteção dos direitos das minorias e o respeito às leis. Então, na visão aristotélica, todas essas formas de governo são boas, desde que atenda à felicidade geral, o bem comum. Entretanto, qualquer uma dessas formas de governo podem ser corrompidas, caso o governante deixe de pensar no que é bom para o coletivo, focando apenas no individual. A tirania surge da corrupção da monarquia, quando o monarca passa a governar de forma despótica, buscando apenas seus próprios interesses em detrimento do bem-estar do povo. O tirano pode usar o poder para oprimir e explorar a população. A oligarquia é uma forma corrompida de aristocracia, caracterizada pelo governo de um pequeno grupo privilegiado que busca manter seu poder e privilégios em detrimento do restante da sociedade. Nesse sistema, os interesses dos poucos prevalecem sobre o interesse da maioria. Já a demagogia é a corrupção da democracia, ocorrendo quando os líderes populares manipulam as massas para alcançar e manter o poder. Os demagogos exploram os sentimentos e as paixões do povo para alcançar seus próprios objetivos, muitas vezes prejudicando os princípios democráticos e os direitos individuais.
A Política de Aristóteles é uma obra fundamental para o estudo da filosofia política. Apesar de ter sido escrita há mais de 2.300 anos, é uma leitura essencial para estudantes de filosofia, política, direito e história. Obrigado pela atenção e até a próxima.